Na década de 1920, surgiu no Brasil um movimento conhecido como tenentismo, formado em geral por jovens militares de média e baixa patente. Questionavam o modo de governar um país e, mesmo sem defender uma causa ideológica específica, propunham mudanças no sistema eleitoral e na educação pública da República Velha. Logo no início da década de 1920, se espalharam pelos quartéis os ideais do movimento tenentista. Carregando a bandeira da democracia, o grupo, que era formado basicamente por militares de baixa patente, colocava em questão as principais marcas da política do café com leite. Os militares defendiam a dinamização da estrutura do poder no país, desejando que o processo eleitoral se tornasse mais democrático e permitisse o acesso de mais grupos ao poder. Também questionavam o voto de cabresto e eram favoráveis ao direito da mulher ao voto. Descontentes com a realidade política do Brasil, acreditavam que se fazia necessária uma reforma no ensino público, assim como a concessão da liberdade aos meios de comunicação, a restrição do poder executivo e a moralização dos ocupantes das cadeiras no poder legislativo. A evolução do movimento tenentista se dá ao longo da década de 1920 por via de suas expressões armadas. A primeira ação deste tipo dos tenentes aconteceu em 1922 no evento conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Em 1924 veio a Comuna de Manaus e a Revolução de 1924. Simultaneamente teve início o evento mais duradouro e que percorreu grandes territórios no Brasil, a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi um movimento político liderado por militares, contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Este movimento ocorreu entre os anos de 1925 e 1927. Teve este nome pois um dos líderes do movimento foi o capitão Luiz Carlos Prestes. Getúlio Vargas assumisse o poder, tanto que após a Revolução de 1930, o presidente nomeou vários tenentes como interventores em quase todos os estados. O tenentismo se manteve presente na política e passa por uma cisão em 1937, quando um grupo decide seguir Luiz Carlos Prestes e outro rompe com o presidente Getúlio Vargas e passa a exercer a posição. O movimento tenentista esteve presente na deposição de Getúlio Vargas em 1945 e disputou as eleições presidenciais no mesmo ano e também em 1955. Quando ocorreu a Revolução de 1964, que colocou os militares no poder no Brasil, quase todos os comandantes eram tenentes na ocasião da Revolução de 1930, como é o caso de Ernesto Geisel, Castelo Branco e Medici. Dessa forma, o tenentismo se manteve vivo até meados da década de 1970, quando os membros do movimento nascido na década de 1920 começaram a morrer. O golpe de Estado no Brasil em 1964 constitui um conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil, que culminaram no dia 1º de abril com um golpe militar que encerrou o governo do presidente João Goulart, também conhecido como Jango. O estopim para o golpe militar aconteceu em março de 1964, quando Jango, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. Em 31 de março daquele ano, os militares iniciaram a tomada do poder e a deposição de Jango. No dia 2 de abril, o presidente João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre e Ranieri Mazzilli assumiu a presidência interinamente. 2 dias depois, João Goulart se exilou no Uruguai. O golpe estabeleceu um regime autoritário e nacionalista, politicamente alinhado aos Estados Unidos, e marcou o início de um período de profundas modificações na organização política do país, bem como na vida econômica e social. O regime militar durou até 1985, quando Tancredo Neves foi eleito, indiretamente, o primeiro presidente civil desde 1964.